os frutos dessas campanhas, principalmente o Fluminense. Buscar, mencionar, curtir, seguir, comentar, engajar. Verbos do mundo digital, que também tem outro significado: faturar. Apenas um sintoma do quanto a Copa do Mundo de Clubes rendeu aos brasileiros. O primeiro jogo da seleção brasileira foi aqui no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, exatos 111 anos atrás, em julho de 1914. Era o início de uma caminhada inigualável no esporte. Só que, ultimamente, a reputação do futebol nacional andava em baixa, até a realização de uma competição inédita, quando os clubes do país mais vitorioso da história refrescaram a memória do planeta. Com a palavra, o capitão do time brasileiro que foi mais longe na Copa. Não digo só pelo Fluminense, mas digo pelos outros também, porque fizeram boas campanhas, venceram clubes de elite do futebol mundial. Isso não é fácil. Eu tive do outro lado durante muito tempo e sei o quanto é difícil você enfrentar essas equipes. Depois você ganha, você perde, faz parte do futebol, mas eu acredito que uma boa visão a gente conseguiu deixar novamente do futebol brasileiro. Voltaram com prestígio e cofres cheios pela premiação no Mundial. O Fluminense, o único que chegou à semifinal, levou 331 milhões de reais. É uma premiação muito importante para que a gente possa, sem fazer loucuras, melhorar ainda mais o nosso time, a nossa estrutura e continuar quitando a nossa dívida. Para o presidente do Fluminense, o desempenho nos Estados Unidos vai ajudar até os clubes brasileiros que nem foram para lá. Eu acho que a gente vai vender melhor os direitos internacionais, acho que a gente vai ter uma possibilidade muito melhor, vender melhor nossos jogadores. O assédio já começou. Só na semana passada, o Botafogo vendeu o meio-campista Gregory para o Al Rayyan do Catar. E o Fluminense, seu melhor jogador, o colombiano John Arias, para o Wolverhampton da Inglaterra. O dinheiro. O dinheiro é tudo. Por que o dinheiro? Porque o dinheiro você contrata. Quem você quer? Quando você quer? Você vê, nós jogamos contra o Chelsea, a única derrota que nós tivemos na Copa do Mundo, para o time que foi campeão. O João Pedro fez 2 gols. Eles pagaram mais de 400 milhões pelo João Pedro. Essa que é a diferença de um clube europeu e um clube brasileiro. Se igualar é impossível, reduzir o abismo é possível. O que a gente fez nos Estados Unidos, acho que ficou marcado como uma mudança, né, de prateleira do clube. Proporcionalmente, o Fluminense foi o terceiro clube que mais ganhou inscritos entre os 32 participantes do torneio. O mundo todo falou do Fluminense. Ninguém acreditava quando nós chegamos lá que nós iríamos passar, de repente, da primeira fase. E nós chegamos numa semifinal, e eliminando grandes. Como a Inter de Milão, nas oitavas de final. Até me arrepio, porque foi uma emoção muito forte aquele dia, pelas minhas palavras, pelas minhas colocações do pré-jogo. Não deixa pra depois porque não dá tempo, velho! Aproveita o momento, desfruta! Histórico! Um feito gigante do tamanho desse futebol pentacampeão mundial! E depois, no envolvimento do jogo, daquilo que representa a Inter no cenário europeu, recém-vice-campeã da Champions, e a gente podendo competir nesse nível, pra gente foi um motivo de grande orgulho. Orgulho que ultrapassou os muros do clube. E o Fluminense estava na semifinal, parecia que era a seleção brasileira, assim, porque a gente não estava só levando as cores do Fluminense, parecia que a gente estava levando as cores da seleção brasileira para o mundo, sabe? Então isso é um motivo de grande orgulho para a gente por ter representado o nosso país dessa maneira. E o Palmeiras vendeu hoje... E aí o Flamengo acabou de renovar aí o contrato do Wallace Ian, né? Tem que renovar mesmo, né, cara? Ele que tinha uma multinha aí de 51 milhões de reais, que é um pífio para o jogador de futebol, ainda mais no nível desse jogador aí, que é bom pra caramba, esse moleque, né? Aí foi para 300 milhões a multa, né? E o valor utilizado para cálculo é feito em cima dos vencimentos mensais do atleta. Enquanto isso, a multa pro exterior
subiu de 50 para 60 milhões de euros, ou seja, 389 milhões de reais, tá? Então o Flamengo se resguardando aí pro atacante, que é um dos jovens destaques aí do elenco do Flamengo, né? E o tempo de contrato dele não foi alterado, né? Está sendo válido até 2027. E o acordo foi anunciado agora nesta tarde de sábado, hoje, né? Hoje, ainda é sábado, são 21 horas que estou gravando esse vídeo aqui. Então o Wallace Ian, né, o contrato é renovado, deve ter um aumentozinho salarial, multinha maior, né? O Flamengo se resguarda e ele também, né? O cara que tiver tirar ele, com certeza ele deve ganhar uma grana também forte aí nessa negociação, caso ele queira sair, né? Contrário, de repente, não é que nem o Richard Hill que quer sair do Palmeiras, quer ir embora para a Europa, mas não vai ser muito diferente esse cara, né? Com certeza também quer. Né? Se perguntar, eu quero, né? É que nem o Estevão lá no Sub-20 ainda, quando falou, meu sonho é jogar no Barcelona. Falava isso, velho. Ai, que raiva que dá essa molecada, velho. Molecada Nutella da porra, velho. Tá louco. Mas isso aí, ó. O Wallace Ian renovando com o Flamengo. É praticamente quase titular do Flamengo, né, cara? Puta de um jogador. Joga bem pra caramba. E aí, sendo valorizado quanto precisa. E o Flamengo se resguardando aí de uma futura aí. De um futuro assédio de time da Europa, tá? Enquanto isso, o Matheus Cunha, o goleiro reserva do Flamengo, assinou o contrato, né? O pré-contrato com o Cruzeiro, cara. E agora o Flamengo vai ter que ir atrás de um goleiro substituto no mercado, tá? Ele assinou um pré-contrato, tem o seu futuro selado no Clube Mineiro a partir de janeiro de 26. A informação marca a saída de um jogador que chegou a ser titular, mas que buscava mais oportunidades, né? Atualmente ele é reserva imediato do Agustín Rossi. Ele viu seu tempo de jogo diminuir drasticamente sob o comando do Felipe Luiz, atuando apenas 5 partidas na temporada inteira. E essa falta de minutos foi o fator decisivo para a sua não renovação com o Flamengo, um desejo que o próprio goleiro já havia tornado público, tá? E aí a saída do Cunha, segundo o UOL, representa uma reviravolta no status dele no clube. Em 23, sob o comando do Sampaoli, assumiu a titularidade, teve atuações boas, né, destacadas. O bom momento foi tanto que em agosto daquele ano, o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que era entre 8 e 10 milhões de euros, para goleiro é bom, né, pra caramba, né? E agora com o contrato se encerrando em dezembro, ele vai sair de graça pro Cruzeiro e tem muita gente da torcida detonando aí a diretoria do Flamengo que deixou isso acontecer, tá? Mas é aquele negócio, né? O Felipe Luiz tá difícil ali, hein, cara, jogar aí. O cara tem que ser muito foda, né? Tem que ser fodão pra jogar mesmo, né? Aí, né, fazer o quê? O pessoal se incomoda, né? Tem jogador que tá se incomodando com o Felipe Luiz. Isso é fato, está demonstrando aqui, né? No dia a dia que a gente tá vendo as reportagens, o que tá acontecendo lá dentro, acontece, cara, normal, né? E o cara se sente insatisfeito, ele vai procurar outros ares. Normal, nada de errado. Não tá errado o Felipe Luiz de exigir, de ter o titular dele, não tá errado também de ter a metodologia dele, tá certo. Só que aí tem uns que não vão se enquadrar, né? Isso é normal. Até demorou pro Matheus Cunha sair, depois que o Felipe Luiz assumiu. Essa é a verdade, tá? Então, agora vai lá pro Cruzeiro, mas lá ele vai ser reserva do Cássio. Mas a diferença é que o Cássio tá bem avançada a idade já, né? Então a possibilidade de ele logo assumir a titularidade lá é enorme, é gigante, tá? E o Pedro, depois de 2 jogos de polêmica com o Felipe Luiz, é relacionado pelo Flamengo para jogar contra o Cruzeiro, né? Ele está de volta à lista e pode ter ficado de fora dela, depois de ficou de 2 vezes, né? Por opção técnica, ele não esteve nem sequer no banco contra São Paulo e Santos, tá? Tem a visão completa de tudo. Primeira chance que ele vai ter de jogar desde o episódio polêmico entre ele e o Felipe Luiz. Ambos fizeram manifestações públicas, ambos falaram, reclamaram um monte. O Felipe Luiz, falou que era ridículo. E aquelas coisas que a gente escutou aqui, né? A gente viu, escutou e leu também, né? E o Pedro foi lá também e falou um monte lá, trouxe o grupo. Ninguém pediu desculpa pra ninguém. O Felipe Luiz quer que o Pedro pedisse desculpa pro elenco, mas não pediu desculpa pro elenco, ele só se justificou. E assim também como não pediu desculpa para o Felipe Luiz. E aí o Felipe Luiz falou, então vai treinar, né? Se ele tiver bem no treinamento vai ser relacionado. E é o que aconteceu agora, que parece que melhorou muito o desempenho dele nos treinos. Sendo assim, né, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro após 3 vitórias consecutivas na competição. Tropeçou fora de casa diante do Santos
né? E a derrota custou a liderança do Brasileirão, que tá pelo Cruzeiro agora, que o Cruzeiro ganhou do Fluminense. Então o Flamengo vai jogar provavelmente com o Rossi, com o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, tá? O jogo vai ser às 19h30, neste domingão, dia 20 de julho, né? E o árbitro vai ser o Klaus, tá? Rafael Klaus. O VAR,